Pessoal do primeiro ano, bom dia a todos e todas aí. Vamos, conforme combinado aí, né, vamos trabalhar a expansão e colonização francesa, né? Para o pessoal do primeiro 11, né, é um complemento, né, da nossa aula aí com relação à França, absolutismo francês. Para o pessoal do primeiro 12, nós estamos invertendo a ordem aí, vou trabalhar a expansão e colonização francesa agora, e depois a gente vai trabalhar, né, o absolutismo francês, só numa inversãozinha de ordem de aulas aí, para a gente poder entender um pouquinho, tá bom? É importante a gente trabalhar a expansão e colonização da França aqui, para poder entender, assim como aconteceu com a Inglaterra, que fundou as 13 colônias aqui na América, que darão origem aos Estados Unidos, como é que foi o processo francês com relação a tudo isso aí. Bom, basicamente, a França, ela demorou para fazer sua expansão marítima, por quê? Primeiro que ela viveu a Guerra dos 100 Anos, essa Guerra dos 100 Anos, na Idade Média, ali no século XIV e XV, atrasaram a história da França, como da Inglaterra também, em mais de 116 anos de guerra, né? E é claro que, enquanto a França não se desenvolvia, enquanto a França não crescia, né? Portugal e Espanha já dominavam o mundo no século XV para o século XVI ali. A França não, de maneira nenhuma, aceitava, né, o Tratado de Tordesilhas, desprezava o acordo que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, e a França tinha um sonho, né, buscar um caminho também para a Ásia, também fazer uma navegação, né, pelo noroeste, né, ou seja, pela parte norte, lá em cima, né, do continente americano. Então, assim como Portugal contornou a África, assim como Colombo tentou, né, contornar o mundo, não conseguiu. Mas como, né, os navegadores espanhóis conseguiram dar a volta pela América do Sul, dar a volta ao mundo, a França tinha um sonho, que era essa travessia pelo noroeste da América para alcançar o território asiático também. Lembrar que a França viveu 2 atrasos. Primeiro, a Guerra dos 100 Anos, lá na Idade Média, né? E depois a Guerra de Religião, uma guerra de católicos e protestantes muito violenta dentro da França, que acabou adiando a navegação francesa, que acabou atrapalhando a navegação. Galera, a Guerra de Religião na França é uma guerra entre católicos e calvinistas. O calvinista na França, ele é chamado de huguenote, huguenote com H, huguenote. E essa guerra de católicos e huguenotes em território francês acabou também atrapalhando, né, muito a navegação francesa ali. Bom, inicialmente, né, a gente tem que lembrar que a França usou a mesma lógica da Inglaterra. Usou corsários, usou piratas contratados pelos reis, né, para atacar os territórios portugueses, para atacar os territórios espanhóis aqui na América e tentar ocupar território. O rei Francisco da França, né, falava o tempo inteiro que ele não aceitava o Tratado de Tordesilhas, né? E ele falava que ele queria ver aonde na Bíblia estava escrito que o mundo era português e espanhol. Então ele exigia aí para aceitação o Testamento de Adão, ou seja, onde é que Adão, brincando com a história, né, teria deixado o mundo somente para portugueses e espanhóis. Claro que a França não vai aceitar. Claro que a França, com seu atraso pela Guerra dos 100 Anos, seu atraso pelas guerras de religião, acabou, de certa maneira, invadindo territórios, usando os corsários, usando essa pirataria do rei, né, para ocupar territórios por aqui. Bom, comecinho do século XVI, com todo o seu atraso, a França chegou a ocupar territórios, né, ao norte da América, na região do Rio São Lourenço, né, onde ele chamou aquela região de Nova França, e nós estamos falando lá no norte dos Estados Unidos, né. No mesmo período, a França invadiu o Brasil. Nós tivemos uma invasão francesa na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, onde huguenotes, onde calvinistas vieram montar uma colônia comercial, ou seja, uma empresa comercial aqui no Brasil. Essa colônia, né, mercantil, essa colônia comercial fundada no Rio de Janeiro, ela era formada por franceses, na sua maioria, que fugiram das guerras de religião na França,
fundaram o que eles chamaram de França Antártica, uma referência à França do Sul, né, aqui no Brasil. E o líder dessa invasão foi Nicolau Durand de Villeneuve, né, o líder francês. Um detalhe, essa invasão na Baía da Guanabara de huguenotes e protestantes vai levar a uma guerra de religião na região, porque nós temos, de um lado, franceses calvinistas que invadiram o Rio de Janeiro, e nós temos, do outro, jesuítas, católicos, portugueses que estavam por aqui. A guerra entre a França e a Inglaterra vai ser inevitável aqui no Brasil. E essa guerra, que ficou conhecida como Guerra dos Tamoios, né, por causa dos índios da região, é uma guerra entre franceses e portugueses, católicos e protestantes, uma guerra de religião, né? E essa Guerra dos Tamoios, né, envolveu os índios também, de um lado e do outro. Índios tupiniquins, índios tupinambás que lutaram aí, né? No final dessa guerra, nós temos a expulsão francesa, ela é tirada aqui do Brasil, a França não vai ficar aqui, não vai dominar aqui, e é fundada, né, a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, né, que é a capital do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, para quem não lembra, o nome da cidade do Rio de Janeiro é São Sebastião. Então, São Sebastião do Rio de Janeiro, esse nome católico forte, é dada à cidade do Rio de Janeiro após a expulsão francesa, após a retirada dos franceses daqui, né? Nós vamos trabalhar isso muito ano que vem, nas aulas de Brasil colonial, para poder entender esse processo de ocupação da França e invasões da França aqui na América, seja na América do Norte, como a gente falou aqui em São Lourenço, no Rio São Lourenço, né? Seja na América do Sul, no caso aqui brasileiro do Rio de Janeiro. Bom, as guerras de religião na França, como eu falei, atrapalharam demais o processo francês. Muitos franceses fugiram da França para tentar a vida em outras regiões do mundo, fugindo dessa guerra de religião, que foi o caso aqui do Rio de Janeiro, né? E, de certa maneira, a estabilidade, né, que leva a França a poder navegar, a poder fazer a sua expansão, só será alcançada no governo de Henrique IV, no Henrique de Navarra, em que ele vai fazer uma lei liberando o culto protestante na França. Nós vamos estudar isso, né, em absolutismo francês, já estudamos, né, o primeiro 11 já, o primeiro 12 daqui a pouquinho. E essas guerras voltam a ganhar força no reinado de Luís XIV, Luís XIII, Luís XIV, né, principalmente Luís XIV, o Rei Sol, né? Então, nós temos um processo bastante conturbado, bastante complexo aí. A questão da calmaria que eu citei agora há pouco, né, no governo de Henrique IV, né, facilitou a chegada dos franceses aqui na América, ou seja, para a guerra de religião lá, a França pode navegar um pouco melhor agora. O Champlain, né, chega a Quebec e funda a cidade de Quebec, no Canadá, que é um território francês, né? Interessante, né? 13 colônias inglesas, em cima o Canadá, que começa a ser ocupado pela França naquele momento ali. Bom, nessa região de Quebec, né, houve, né, vamos dizer assim, um acordo com os índios da região, os algonquinos da região, que é uma tribo indígena, um grupo indígena da região do Canadá ali. Atividades agrícolas foram desenvolvidas, mas o que deu muito dinheiro para a França na época de Luís XIV, nessa região, foi a criação da Companhia de Comércio da Nova França, a companhia comercial francesa, para explorar o Canadá, principalmente na sua madeira e no seu artigo de luxo, que eram peles de animais. Lembra que a França era uma grande vendedora de artigos de luxo, a França era uma grande comerciante do luxo, né? Aquela época do rococó francês, né? E essa França, que vai vender os artigos de luxo, busca no Canadá as peles de animais, que tem um altíssimo valor comercial naquela época, e a madeira canadense. Moda, por que a madeira? A madeira para a construção da frota naval francesa. Essa madeira vai ser usada especificamente para a construção de grandes barcos, grandes embarcações, para a França continuar o seu processo de crescimento e desenvolvimento econômico ali. E claro que o governo de Luís XIII, durante o governo do rei e do cardeal Richelieu, né, nós tivemos aí a Companhia de Comércio da Nova França, que vai fazer explodir
essa ideia de colonização na região, de ocupação da região ali. Temos a formação da cidade de Montreal, que não é uma cidade protestante, mas sim uma cidade católica, né? Tivemos muitos jesuítas, em nome da Igreja Católica, em nome da Contra-Reforma, né? Vindo aqui para a América. O Brasil teve, a América Espanhola teve, e também a parte francesa teve a presença jesuíta ali. Descobriram regiões importantes como a foz do rio Mississippi, que hoje é americano, né? E acabaram ocupando o território em nome do rei Luís da França, né? Que é a Louisiana. Aliás, o nome ajuda. Louisiana, terra do rei Luís, né? Então, esse território foi francês, ele vai ser adquirido pelos americanos somente no século XIX, vai ter um acordo com a França, né? Onde a Louisiana vai ser incorporada ao território americano, mas ela foi francesa do século XVII até o século XIX ali, né? Somente no século XIX os americanos aí vão negociar, vamos falar assim, com Napoleão Bonaparte e vão conseguir adquirir a Louisiana, comprar a Louisiana para os Estados Unidos. Então, nós temos aí um processo bastante interessante. Percebam que a região norte da América ela está sendo disputada por ingleses e agora por franceses, né? A divisa das 13 colônias com o Canadá, Quebec, Montreal, agora Louisiana, né? São territórios que a França acabou ocupando ali. Bom, durante o período aí do ministro Colbert, vamos lembrar, né? O Colbert é o cara que fez a prática do colbertismo. O que é isso? Comércio, industrialização e artigos de luxo, né? Que era o grande mote da França. A França vivia disso, né? Industrializar, fazer o comércio e vender o seu luxo para o mundo. Ele acaba com a Companhia de Comércio da Nova França, né? E fala que agora aquela região onde é o Canadá, aquela região da França incorporou, né? Não é mais dominada por uma companhia comercial, mas sim pelo próprio rei. Ou seja, não é uma companhia burguesa que explora a região, mas o próprio rei da França que explora a região. Ou seja, uma região da coroa francesa, uma colônia, né? O Canadá, como eu falei para vocês, rico em madeira, frota naval francesa, rico em peles, luxo, vai se tornar uma província do Império Francês. Ou seja, uma grande parte da colônia francesa ou da área colonial francesa que vai se formar aqui na América, né? Os franceses vão para o Caribe também, não só o Canadá, criam a Companhia das Índias Ocidentais, também feita por Colbert, que foi ministro da Economia lá, né? Também explorando o Caribe. O Caribe não tem a madeira, o Caribe não tem a pele, mas o Caribe tem tabaco, algodão, açúcar, cacau, café, madeiras tintoriais. Quando eu falo tintorial, madeiras como o nosso pau-brasil, que servem para tirar tinta para a confecção de tecidos coloridos, né? O Caribe tem esse tipo de madeira também. Então, a França acaba ocupando o Canadá por suas peles e por sua madeira, passa a ser a área colonial do rei, né? Deixa de ser uma área de exploração apenas de uma companhia comercial. E no caso do Caribe, nós temos a Companhia das Índias Ocidentais, ou seja, uma empresa criada pela França para explorar a área caribenha, e o Caribe, na região de Guadalupe, Martinica, São Cristóvão, São Bartolomeu, São Martinho, Santa Lúcia, Santa Cruz, Granada, né? Passam a ser explorados pela França. Galera, esses nomes lembram os nomes das pequenas ilhas que são chamadas de Antilhas, as Ilhas das Antilhas, né? Então, são micro-ilhas no Caribe que são exploradas pelos franceses ali. E depois de um tempo, lógico, nós teremos uma ocupação francesa na maior das ilhas francesas, que é o Haiti, que também cairá sob domínio francês, né? E até hoje, né, um dos países caribenhos que ainda usa o idioma francês como seu idioma oficial ali, ok? Bom, diferente do Canadá, você observou, né? O Canadá, madeira e pele, o clima não ajuda, né? O Caribe, por bom clima, produtos tropicais, né? Assim como o Brasil produzia, assim como a América Espanhola produzia, assim como também o sul dos Estados Unidos produzia, né?
a área caribenha francesa vai produzir produtos tropicais aí de alto valor comercial. Nós temos aí um mapa, né, da ocupação francesa em várias regiões ali. Canadá, região da Louisiana. Essa região em rosa clarinho, separada aqui, são as 13 colônias inglesas, né? São fruto da ocupação inglesa, né, durante o governo de Elizabeth e durante a época das revoluções de Cromwell, e depois da Revolução, que é gloriosa na Inglaterra. E nós temos a região francesa, que é toda essa regiãozinha aqui do Caribe, essas micro-ilhas que você tem aqui, né? E eu ainda não havia comentado, vou comentar a região da Guiana, né? Está aqui embaixo, que é uma espécie de protetorado francês que nós temos aqui, né? Engraçado que até hoje, né? Quando nós falamos em Guiana Francesa, nós não falamos em um país, falamos em uma área francesa aqui na América, né? Acima do Brasil, junto com a Guiana Inglesa, junto com o Suriname, né? Que tem origem holandesa ali. Bom, por que o Império Colonial Francês caiu? Por que a França não continuou dominando boa parte da América do Norte e boa parte do Caribe? Bom, primeiro, a briga pela Louisiana e pelo Canadá com os ingleses levou a muitas derrotas da França. Você pode perceber que hoje o Canadá é um país franco-inglês. Por quê? Porque metade do Canadá tem a cultura, tem a história e tem o vínculo colonial francês, e a outra metade do Canadá tem o vínculo colonial inglês. É um país de duas línguas, é um país de duas origens, na verdade, ali, né? Segundo ponto, após uma guerra de sucessão na Espanha, uma disputa pelo trono espanhol, né, é feito um tratado, né, para evitar uma guerra, disputas territoriais aqui na América, o Tratado de Utrecht. E pelo Tratado de Utrecht, a própria, vamos lembrar na época, né, a própria França perde parte do Canadá para os ingleses. Né? Então, vai haver uma briga pela sucessão na Espanha, vai haver um choque político, né? Os territórios aqui na América vão ser disputados entre a França e a Inglaterra, e a França acaba tendo que abrir mão de territórios no Canadá para os ingleses. Problema. Terceiro, né? Nós vamos ter uma guerra, né, no século XVIII entre a França e a Inglaterra. Essa guerra vai destruir a economia francesa. Essa guerra vai levar a França, logo depois, à Revolução Francesa, a derrubada dos reis na França, né? É uma grande crise econômica, onde a França perde o que nós chamamos de Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, e junto com a perda da Guerra dos 7 Anos, ela perde mais uma parte do Canadá e perde as Antilhas. Ou seja, a França vê o seu império colonial desmoronar, se você olhar basicamente em lutas com a Inglaterra, né, seja especificamente pela Louisiana e pelo Canadá lá em cima, seja, né, de certa maneira, devido à sucessão do trono espanhol, que levou uma divisão dos territórios da América e uma briga pelo Canadá, né, entre ingleses e franceses. E, por último, né, a Guerra dos 7 Anos, uma guerra econômica, uma guerra política, né, entre França e Inglaterra, que a França perde, e que a França perde também, além da guerra, parte do Canadá, e as Antilhas são aquelas ilhazinhas do Caribe que nós mostramos ali. Bom, durante a independência norte-americana, a França teve apoio de Napoleão Bonaparte. Napoleão apoiou a Guerra de Independência Americana, né? E, de certa maneira, falando besteira, o rei Luís XVI ainda, por favor, corrigindo, né, apoiou a independência americana, né, a luta pela independência americana. De certa maneira, a gente vai observar que a França acabou retomando o estado da Louisiana para ela, e depois, no século XIX, num acordo com Napoleão Bonaparte, que eu havia citado anteriormente, o próprio Napoleão venderá a Louisiana para os Estados Unidos. Não vai dar, não vai oferecer, não vai negociar, ele vai vender a Louisiana, né? Hoje, né, 2020, o único território ainda francês na América, como colônia,
mas agora sim, com o título de protetorado, departamento, né, francês, é a Guiana. Então, quando a gente olha lá para cima, vê a Guiana Francesa em cima do Brasil, na região amazônica ali, nós devemos entender que a Guiana não é um país. Ela é chamada pela França de departamento ultramarino, ou seja, uma área francesa fora da França, além-mar, né? E que a França domina até hoje. E por isso você vai perceber em alguns momentos aí o quão é grande o interesse francês na região amazônica. Por quê? Porque a França tem parte da região amazônica que é a Guiana. E é por isso que volta e meia você vê aí o Macron, que é o presidente da França, fazer declarações criticando a não preservação, o não cuidado, a não proteção da Amazônia. Por quê? Tem que lembrar que a França também tem parte dessa região, que é a região da Guiana aí. E aí assim a gente consegue entender um pouco o que foi a dominação francesa, como é que ela se expandiu aqui na América, né? Como é que ela cresceu aqui, e tentar estabelecer, lógico que dentro dessa lógica, né, a França conseguiu, em algum momento, né, muito importante ali, desenvolver, se fortalecer, né, e teve a sua grande derrocada, a sua grande perda territorial aqui na América, a partir do século XVIII, né, nos entraves com a Inglaterra, nas lutas com a Inglaterra, e principalmente após a derrota na Guerra dos 7 Anos, em que a França perde diversos territórios aqui na América. Lembrando que a França já foi dona do Canadá, já foi dona de parte do Caribe, já foi dona, e é ainda, né, dona da Guiana Francesa, e de certa maneira a França também tentou, como eu mostrei na aula, ocupar o Brasil durante a invasão ao Rio de Janeiro, durante a invasão à Baía da Guanabara, que acabou gerando aquela guerra de religião entre católicos portugueses, jesuítas aqui no Brasil, contra os huguenotes, os protestantes franceses que vieram ocupar a região e montar uma colônia comercial aqui. Beleza? Galera, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Na próxima aula nós vamos começar a trabalhar, né, a Holanda, e depois nós já vamos partir para discutir algumas questões interessantes aqui no Brasil, como a questão do negro, e vamos falar de uma maneira geral e trazer aqui para o Brasil também. E encerrando o nosso ano, depois vamos discutir muito a questão do índio, né? O índio brasileiro, o índio inca, o inca azteca, o índio maia, né? Todas as grandes tribos indígenas, né, que viveram aqui na América, né? Seja na América do Norte, Central ou América do Sul, tá bom? É um panorama que nós vamos fazer no caderno 4 aí, discutindo esse finalzinho de processo de ocupação, dominação e principalmente a questão indígena, tá bom? Galera, obrigado, muito obrigado pela sua atenção, obrigado por compartilhar essa aula comigo novamente. Cuidem-se e logo nós estaremos aí de volta, beleza? Obrigado, gente.